Olá, este é o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. Um momento inspirador que vai aumentar a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. A cada semana, um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras. Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre expansão de marca. Qual o melhor momento para a gente sair do Brasil e conquistar clientes em outros países? Como padronizar o atendimento para vencer diferenças culturais e garantir uma boa experiência? Melhor manter ou criar uma nova marca nesse modelo de expansão? O meu convidado é Paulo Moraes, sócio fundador da Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo, que nasceu no Brasil em 2004 e deve terminar o ano de 2022 com mais de 800 unidades espalhadas pela América do Sul. Paulo, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Um prazer sempre falar com você. Que bom. Olha, a gente quer saber já direto, né? Qual é o motivo desse grande sucesso, né? O que faz a Espaço Laser ser a queridinha de homens e mulheres e já ter atendido mais de 3 milhões de clientes até o momento? Na verdade, aqui é a grande paixão de cuidar de pessoas, né? Porque somos, sim, uma empresa muito preocupada no processo de venda. Esse é um pilar forte da companhia. Mas o outro pilar muito importante é a entrega. Como é que se entrega esse serviço? E a gente não tem um produto físico, a gente entrega qualidade de serviço, lógico, com muita tecnologia, que é a tecnologia que a gente tem embarcado no nosso negócio, mas muito preocupado com a entrega. E, aliás, isso no varejo deve ser a regra. Se a gente quer fazer sucesso, a gente tem que se preocupar em vender muito e saber como entregar bem para encantar verdadeiramente o nosso cliente. Como é que nasceu a ideia de montar a Espaço Laser? Porque vocês são 3 sócios homens, né? O que juntou o Igor Moura com o Paulo Moraes, com o Tito Pinto? O que aconteceu? Eu costumo dizer que foi o encontro dos 3 malucos numa tarde de abril de 2004. Exatamente isso. E é exatamente isso que você está falando. Como é que explica isso, né? Um médico, um ex-advogado, no caso eu, e um ex-militar, o Tito, que vinha de origem militar. Como é que essas 3 pessoas se encontram e imaginam a depilação a laser. Mas, esclarecendo um pouco, o Igor, na verdade, era médico, se todo mundo fala como ex, porque a gente não exerce mais o nosso dia a dia de formação inicial. Ele tinha uma clínica dermatológica que tinha entre os procedimentos ali do dia a dia dele a depilação. Numa época que a depilação a laser era um serviço exclusivo de pessoas com muito dinheiro, porque só clínicas dermatológicas de público AAA que se beneficiavam desse tratamento. E na discussão nossa nessa tarde de conversa era como é que a gente podia fazer para democratizar esse tratamento, fazer com que mais e mais pessoas pudessem perceber esse tratamento de forma extraordinária. E aí sim imaginamos que a gente poderia abrir uma loja posicionada num shopping, veja só, uma clínica de depilação laser no shopping, agora parece simples, mas naquela altura algo que não imaginava. Você vê o desafio, isso coube a mim. A gente escolheu um shopping para fazer esse nosso piloto. E convenceu o shopping, né? Abrir uma loja de serviço. Eu fiquei 3 meses negociando com esse shopping, porque a primeira resposta, e pagando, não era de graça, tá? A primeira resposta desse shopping, olha, não, nem pensar. Depilação a laser no nosso mix de serviço e produto não encaixa, não faz sentido. E a gente viu de forma meio determinada, mas não, faz sentido sim, deixa eu explicar como é que é possível. E durante 3 meses leva para o comitê deles e volta até que eles se convenceram que era possível a gente ter uma clínica de depilação a laser num corredor de shopping. E assim começa a nossa jornada, no início de muita batalha, né? E aí vocês pensaram em shopping nesse primeiro momento, por quê? Porque naquela época a gente não tinha muito dinheiro para investimento em marketing. Então a gente acreditava que a melhor forma de gerar o fluxo que a gente precisava era posicionado num shopping que nos entregaria o fluxo de pessoas necessário para o nosso negócio. Entendi. Então a gente fez uma equação de recursos. Nosso BP, que nem existia na prática, a gente fez umas contas meio de padaria e eu não aconselho fazer isso. A gente, no momento que a gente está com muito mais informação e tecnologia às mãos, qualquer empreendedor início de negócio, faça seu BP para entender se o negócio efetivamente vai parar de pé. O BP seria o business plan, né? O plano de negócio. Para ver com os indicadores, olha, se eu faturar tanto, gastando tanto, sobra dinheiro? Se sobrar dinheiro, começa esse negócio. Se mostrar que não sobra, nem começa ele.
É uma boa dica, né? Ainda mais nos dias de hoje. Aí, atualmente, vocês preferem que tipo de ponto que vocês recomendam aos franqueados de vocês? O de rua, como essa Flagship, que é a loja modelo deles, que a gente está aqui em São Paulo, no Centro Financeiro de São Paulo, ou shopping? Então, nós já temos hoje posicionado em cerca de 80% das nossas lojas em shopping. Tá. E é natural que hoje a maioria da nossa expansão se dê em lojas de rua. Com a facilidade agora, a marca está muito mais reconhecida, conhecida em todo o mercado brasileiro, inclusive fora do Brasil. Isso facilita muito quando se pensa em abertura de lojas fora desses grandes centros. O posicionamento de loja no início em shopping é muito favorável por causa disso. Efetivamente, você tem um fluxo e você facilita a divulgação da marca. Então, não existe fórmula certa aqui, tá? É importante que se diga, não existe o pozinho mágico para falar isso dá certo, mas estrategicamente a gente utilizou essa parceria com os centros comerciais como estratégia também de posicionamento de marca. Estamos posicionados nos melhores centros comerciais e a marca passa a ganhar uma relevância. Eu tô aqui pensando junto, enquanto você tá falando, tem os prós e contras, né? Tá no shopping, tem a conveniência, né? A gente sempre tem alguma coisinha a mais para resolver, porque o shopping realmente tem loja de tudo quanto é tipo hoje, Exatamente. Né? E estar na rua, às vezes, é mais prático, porque você tá passando, pega, entra, resolve pontualmente isso e segue a sua vida no fluxo normal. Tem que entender bem, né? Do hábito daquela região, daquelas pessoas onde vão esse é o desafio de quando se pensa numa loja de rua. Entender o fluxo da região em que você pensa em instalar a loja. Porque às vezes a gente imagina que uma loja de rua tem um bom fluxo e esteja bem posicionado, quando na verdade não acontece na prática. É lógico que tirando as ruas de fluxo concentrado, e existem algumas, como a cidade de São Paulo, algumas ruas que são marcantes em fluxo de comércio, às vezes isso não é tão singular e você acerta mais indo para o shopping. Desafio colocado, o custo de ocupação em centros comerciais, em shopping, é muito maior. Sim. Então tem um equilíbrio aí. Tem o condomínio do shopping, o condomínio, né? O custo de ocupação do metro quadrado bem maior. O cliente paga o estacionamento do shopping, na loja de rua já não. Por isso que a gente faz a conta desse adicional de custo de ocupação como verba de marketing. Porque você imagina que o shopping que você está posicionando, ele vai te entregar muito mais fluxo na fase inicial do seu negócio. Muito bem. Por quanto tempo durou essa uma única loja aí, modelo? Na verdade, não era exatamente uma única loja, porque quando a gente começou o nosso negócio, o Igor tinha uma clínica, como ele disse. Tá. E para que não houvesse conflito, a gente combinou. Falou, Igor, não pode ter mais a clínica dermatológica sua, tem que ser tudo o mesmo negócio. Então a gente repaginou o que antes era a clínica dele, agora naquela época como espaço dele. Então a gente começa o negócio com 2 unidades. A primeira, efetivamente, num shopping, que seria o nosso modelo replicável, e apenas uma máquina. A gente não tinha recurso para comprar 2 máquinas de depilação a laser, porque o investimento era e é atualmente então ainda era muito a própria máquina, vocês investiram comprando. Comprando. Porque era então, comum alugar também a máquina naquela mas época. Nós resolvemos, na altura, fazer a aquisição do equipamento, para você entender o tamanho e a dimensão do investimento, $120 mil o investimento dessa máquina. Naquela época, imagina, hoje é um dinheirão multiplicando imagina para nós naquele 5. momento. Então, nós começamos, até porque não tinha tanto fluxo, vamos ser francos também, a gente estava começando um negócio absolutamente desconhecido. desconhecido. Era uns R$1.000 mais ou menos, né? Mais ou menos naquela altura época, já, exatamente. Então, a gente fazia como? Segunda, quarta e sexta, essa máquina funcionava em Moema. Na clínica dele. Carregavam essa máquina à noite, 120 quilos também, numa furgão, todos os dias, 10 horas da noite, para o shopping. E funcionava terça, quinta e sábado no shopping. Tá. E assim, aí domingo tinha que rebalancear, né? Não, dar uma olhadinha. Ficava no domingo no shopping, mas a gente não tinha tanto movimento em domingo. Tá. E a loja que a gente tinha, que na verdade era a ex-clínica do Igor, de domingos não abria. E essa rotina de transportar essa máquina todos os dias, a gente fez por 2 anos. Ficou 2 anos, ou seja, vocês prototiparam por 2 anos, por não 2 deixa anos. de ser, né? Até ajustar a operação, entender, até o momento que a gente entendeu, não, a gente precisa agora efetivamente ter uma máquina em cada loja, e aí na sequência surge a unidade, a terceira unidade, então na verdade a segunda de shopping, no shopping aqui de São Paulo, no Frei Caneca. Pois é, interessante você estar revelando isso pra gente. Era um negócio tão inovador que levou 2 anos, né, prototipando com uma máquina só. Às vezes a pessoa que vai empreender, ela já fica afobada, né, ela já quer oferecer tudo, se envolve em dívidas e dívidas. O dinheiro que vocês investiram, era uma coisa que vocês já tinham, se desprenderam de bens, ou vocês chegaram a fazer um financiamento, um empréstimo? Não, naquela altura a gente colocou recursos próprios sem assumir dívidas no primeiro momento. Sem dívida. Lembra, 2 anos modelando para entender o seu negócio, ia tracionar,
ia funcionar. Isso é importante também em qualquer negócio novo que se inicia, um período de modelagem e entendimento. E assim, de forma muito racional, tá? Porque o empreendedor tem, por natureza, ele é um ser sonhador e emocional, né? E se apaixona rapidamente pelo negócio que ele cria. E em algum momento, em alguns negócios, a gente tem que ter a racionalidade para entender se esse negócio deve continuar ou efetivamente, às vezes, até não. No caso nosso, foi sucesso. A gente conseguiu escalar, crescer, acelerar, com muita dificuldade. Hoje parece fácil olhar o que aconteceu, mas a gente sabe o que a gente efetivamente transpirou para que o negócio chegasse no patamar que nós estamos hoje. Foi muito erro e acerto na modelagem do negócio. Para você entender, a gente só acelerou efetivamente em quantidade, pensando em franquia inclusive, depois de 10 anos de existência, não antes. Porque a gente queria ter absoluta certeza que o nosso negócio era consistente, que entregava, inclusive na mão de terceiros. Nossa, vocês são muito sérios. Parabéns, uma história diferenciada. Sérios não, responsáveis. Responsáveis, verdade, comprometidos. Gostei. Aí nesses 2 anos de modelagem, você seguia trabalhando em outra área, o Igor seguia atendendo o consultório médico dele e o outro sócio? Não, na verdade, quando você começa um negócio, é importante, se for mais de um sócio, que pelo menos um dedique 100% da sua vida a esse negócio. Porque a chance desse negócio prosperar só na mão de que efetivamente está investindo e acreditando nele. Você diminui a chance quando você não tem um sócio transpirando verdadeiramente. Então, no começo, como é que funcionava? O Igor e o Tito transpiravam 100% do tempo dentro da companhia. E o Paulo Moraes, até porque naquela época era advogado, todas as quarta-feiras, de forma religiosa, se encontrava para conversar, entender, discutir os problemas, o que estava acontecendo, o que podia ser melhorado. Então a gente tinha todas as nossas discussões estratégicas de funcionamento toda semana, na quarta-feira, onde a gente fazia o dia ali para a gente entender, olha, isso está funcionando, isso pode mudar, o que a gente tem que fazer para cada vez crescer mais. Entendi. De 2004 até 2014, nesses 10 anos, quantas lojas então vocês abriram? Levaram 2 anos para abrir a terceira? Então, aí o crescimento foi acontecendo bem de forma muito orgânica e paulatina. Como disse para você, a terceira loja surge no segundo ano, depois com mais trabalho e dificuldade de abrir a quarta loja, depois fizemos um salto. A gente, na história da nossa companhia, a gente identificou um amigo que tinha disposição de ser sócio da gente com dinheiro. E ele aportou recursos na empresa, então a gente abriu 3 lojas simultaneamente. Então a gente praticamente dobrou o tamanho da companhia de forma rápida e instantânea. De 3 passaram para 6 unidades. Para 7 unidades. 7 unidades. Desculpa, para 6 unidades. Foi um crescimento extraordinário da nossa empresa. Aí você dormia felizão, você falava, mas nossa, agora crescemos, né? Crescemos. E achava que aquilo era o sonho. Na verdade, o grande sonho nosso, quando a gente começou nesse negócio, era termos 10 lojas em São Paulo. A gente entendia, olha como é que as coisas vão mudando ao longo da jornada do empreendedor. O grande sonho era ter 10 lojas, porque a gente achava que com 10 lojas a gente teria um grande negócio. É bem verdade que a cada etapa vencida a gente percebia que dá para fazer cada vez mais. E a gente nunca estabeleceu limite para o sonho. Isso também é importante. E mais importante ainda quando se estabelece uma sociedade, né? Porque às vezes um dos sócios quer crescer, o outro não quer, e a empresa fica travada. A parte bonita dessa história é que os 3 sócios sempre tiveram muito alinhamento na decisão de fazermos juntos o que tinha que ser feito. Porque a gente poderia muito bem, quando chegou 10 lojas, agora paramos, chegamos no sonho, não precisa crescer mais. E se algum dos sócios mantivesse essa posição, a gente talvez não tivesse crescido. Então, esse alinhamento entre sócios é muito importante. Aí, nesse momento que 3 viraram 6, praticamente, naquela época, os estados adquiriram mais um sócio, né? Quer dizer, já eram 4 investidores, então. Aí tinha um sócio que entrou, que inclusive tinha uma cabeça empreendedora de quem já tinha outra empresa maior, e ele olhava alguns aspectos, ele veio com um olhar muito forte de organizar processos, governança, uma empresa muito pequena ainda. E nessa trajetória, na verdade, acabou acontecendo um desalinhamento e chegamos à conclusão que talvez fosse melhor a gente parar a nossa história com ele. O que de fato aconteceu? Aconteceu de forma tranquila, resolvemos, inclusive somos aí amigos vocês até compraram hoje. As unidades? Compramos a parte dele, na verdade, porque ele passou a ter percentual da empresa. Nós recompramos a parte dele, pagamos tudo direitinho. Ai, que chique! E seguimos nossa vida num crescimento novamente orgânico, devagar, abrindo lojas, algumas parcerias. A gente fazia no começo o
que aqui o brasileiro é sempre muito criativo, né? Sim. Antes da franquia, criou a figura do licenciado. Então a gente licenciou alguns amigos para que fizessem um negócio como a gente. Amigos, hein, gente? Isso, Ó, pessoas amigos. de confiança. De confiança, na fase inicial. Aham. Ajudando a gente a acreditando no nosso sonho e não na nossa loucura, né? Até que a gente chega, então, no ano de 2014, e aí o desafio para a gente estava claro. Ou a gente crescia rápido, ou alguém faria no nosso nome. 2014, quantas unidades vocês tinham? Ali a gente tinha cerca de 30 lojas já em Ah, funcionamento. bastante. Bastante, já tinha um número razoável de lojas, mas ainda não éramos tão grandes, né? E ficou muito claro, a gente não tinha outro caminho a seguir, a não ser por franquia. Por quê? Primeiro porque a gente não tinha dinheiro para abrir muitas lojas ao mesmo tempo. Tudo era em São Paulo nessa época, nesses Não, 10 já anos? tínhamos essas licenciadas que eu te disse, já tinha uma no Sul, uma no interior de São Paulo, uma na Bahia, então a gente já tinha um modelo fora de São Paulo também. Então a gente estava seguro de que dava para fazer a franquia, mas não sabíamos fazer a franquia. E aí eu lembrei de um amigo pessoal de longa data, que é o José Semenzato, que falei assim, pô, o Zé, e eu já tinha falado com ele por 2 vezes antes, tá? Eu falei para você, sou um cara meio determinado e às vezes até chato. E você cuida dos seus contatos, né? Não, Muito bem. relacionamento na vida de uma pessoa que empreende é tudo. O que costumam chamar de network é algo primordial para um crescimento e abertura de portas. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, quando você, porventura, deixar de estar num ambiente que você tem a parceria, nunca destrua a ponte ou feche a porta. Deixe a ponte construída ou a porta aberta, porque eventualmente você pode ter que voltar. E é bom que ela exista, ou a porta aberta ou a ponte, se você derrubar ela, você não vai poder voltar mais. Maravilha. Então, no relacionamento, eu sempre faço questão de manter os relacionamentos ativos, mesmo que naquele primeiro momento não gere negócio. Para você entender isso que eu vou falar agora. Quando a gente tinha lá 7 lojas, eu procurei o Zé Semenzato. Zé, me ajuda aqui a pensar, vamos fazer aqui a franquia e tal. O Semenzato, com muita sutileza e educação, falou, Paulo, você está na fase inicial ainda. 10 anos depois ele ainda foi classificado como fase inicial. Não, quando tinha 7. Lá na primeira vez, quando tinha 7, tá. Quando tinha 7 unidades. Aí ele, o trabalho muito educado, me falou um não. E eu falei, ok, obrigado, Zé, e tal, e ia seguindo. Depois a gente surfou um crescimento muito forte no modelo de vendas coletivas, lembra aquelas figuras do Ricom, do Pons? A gente cresceu muito com esse modelo. E eu encontro com o Semenzato numa festa. Eu falei, Zé, lembra aquela empresa de 7? Agora já estamos com 20 lojas, talvez fosse uma época legal para a gente pensar em franquia. Aí vai, Paulo, olha, eu estou agora envolvido em outro projeto, que eu não posso perder minha atenção. Mas segue firme, está indo bem, meu, vai firme. Então me falou pela segunda vez, não. Então quando a gente tinha 2014, cerca de 30 e poucas lojas, quase 40, novamente eu lembrei do Semenzato. Só que dessa vez eu lembrei do Semenzato porque eu também sabia que ele estava num projeto com a Xuxa, em outro projeto com ela. E ele tinha se reposicionado, né? Ele tinha vendido a marca própria dele, né? E aberto uma holding, né? De franquias. E aí, de novo, mesmo de tomar 2 nãos dele, peguei o telefone, Zé, lembra aquela ideia da nossa empresa? Então, mas eu estava pensando o seguinte, de repente fazer junto com a Xuxa, usando todo esse capital humano que ela tem, de conhecimento do público que conhece ela, que se a gente... E para minha surpresa, a resposta foi, Paulo, faz todo sentido agora a gente falar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o empresário da Xuxa para vir a São Paulo para conhecer o nosso negócio. Se ele gostar, vamos avançar. E como combinado, ele veio, adorou o que viu aqui, mas ainda não podia dar a resposta, porque a resposta dele foi assim, Paulo, a gente adorou aqui o modelo de negócio de vocês, mas eu sei que a Xuxa está num projeto, talvez, de estética, eu não sei o quanto ela avançou nisso. E dependendo do quanto ela avançou, a gente não vai poder fazer negócio com vocês, porque a Xuxa tem uma coisa muito importante dela. Dinheiro nenhum estraga relacionamento e amizades que ela tem. E essa pessoa que ela está estabelecendo esse contato é muito amiga dela, e ela não vai estragar a amizade por causa de negócio. Falei, ok, ansiedade, né? Frio na barriga, tomara que aceite. Agora que você teve o sim do Semenzato. A resposta estava a ser esperada. E aí, isso é mais ou menos setembro de 2014, o Semenzato me liga e fala, Paulo, vai ter um show da Xuxa, que eu acho que era legal que você fosse, porque eu conheço ela precisa conhecer a pessoa, se for fazer algum negócio com ela. Então, minha sugestão, vamos no show lá, bora, vamos no show da Xuxa. Estou com você. Aproveitei, levei a família toda comigo, meus filhos. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Xuxa. Um pouquinho antes do show, ela nos recebeu, a gente conversou rapidamente ali. Foi um momento muito bacana. Até ali eu não conhecia a Xuxa como
pessoalmente, né? Então foi um momento bacana e assim, no momento que eu conheci, depois se tornamos sócios, a gente vai conhecendo melhor a pessoa e a gente descobre o ser humano extraordinário que ela é. Então, uma grande parceira, a Chu, um beijo. Também quero mandar um beijo para a Xuxa. É isso aí. Mas ainda não tínhamos a resposta, né? Fui no show, estava tudo certo, e frio na barriga e não vem a resposta. Em janeiro de 2015, então, vem a resposta. Olha, ela topou o negócio, mas ainda tem uma condição. Vai ser mais uma. Qual é a condição? Ela só vai entrar no negócio se tiver a certeza que efetivamente o que vocês falam que a depilação faz, entrega. Ela não trabalha com algo que não seja verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, então tá mole. A gente tem a convicção do nosso negócio é extraordinário. Então é só combinar, fala para ela vir conhecer nossa clínica. Não, vocês não entenderam. Tem que levar a máquina de depilação na casa dela. Você, ai meu Deus, e agora? Aí lembramos que a gente tinha no Rio de Janeiro, onde a Xuxa morava e mora, um amigo que tinha uma clínica de depilação a laser e pedimos para ele a máquina emprestada, ele nos emprestou, mandamos a nossa melhor profissional para atender a Xuxa, que ficou maravilhada com o tratamento. Então a partir dali veio então a resposta, não, estou dentro, vamos embora. Então 2015 marca efetivamente o lançamento da nossa rede de franquias, que foi um sucesso incrível, mais de 120 unidades vendidas em apenas um ano. Então a partir da rede de franquia a gente acelera fortemente esse crescimento. Então, como modelo, a franquia pode ajudar muito no crescimento, especialmente quando você não tem o capital necessário, e não só o capital, estrutura de gestão, porque quando se faz loja própria, a estrutura de gestão é bem diferente de uma estrutura de gestão de franquias. A questão da verba de marketing que você já colocou, né? A escolha do ponto, como toma essa decisão. E você procurou quem sabia fazer, quem já tinha experienciado isso num negócio próprio, no caso o Semenzato, para se aliar a ele. Né? Então, você adquiriu 2 sócios, né? Vocês adquiriram 2 sócios em 2015, o Semenzato e a Xuxa, de uma vez. Juntos. Então, a Xuxa passou a ser nossa grande embaixadora, mostrando para todo o público brasileiro o quanto era incrível esse tratamento e toda a experiência do Semenzato em franquias. E assim, a gente tem que ter humildade a todo tempo e entender que a gente não tem a obrigação de saber de tudo que a gente faz. É importante que a gente se cerque de pessoas que conhecem, inclusive, mais do que a gente, para que a gente faça o crescimento. E assim a gente foi construindo a nossa trajetória, inclusive trazendo pessoas para trabalharem com a gente que sabiam mais do que a gente. E de forma muito humilde, ouvindo o que tinha para indicar. Lógico que a decisão última é sempre do gestor, mas a gente tem que ter humildade para ouvir de quem sabe mais a gente do que a gente está fazendo em determinados assuntos, para que a gente faça o correto e erre o menos possível. Sim. Desse seu aprendizado, então, era um negócio muito inovador, vocês criaram, né, a Espaço Laser do zero. Mas se você tivesse uma marca que você gostasse, você empreenderia em franquias? Sem sombra de dúvida. Aliás, esse talvez seja o momento que você esteja vivendo. Sair do dia a dia da companhia, agora sou apenas como um membro do conselho de administração, ajudando a pensar o futuro da empresa. Vocês têm um novo CEO agora, né? Seu xará. O Paulo também. É um cara que está, graças a Deus, indo muito bem. E fez uma linda história lá no McDonald's também, né? Transformou junto com o João Branco o McDonald's em Mac, tudo isso que vocês acompanharam. Então agora ele está aqui. Ou seja, vem novidades por aí então na Espaço Laser. Com certeza. E o Paulo Moraes, que não pode deixar de fazer, que adora fazer e não é sofrimento. Outro dia um amigo meu falou, Paulo, mas você devia agora aproveitar mais a vida. Eu falei, você não está entendendo, eu curto a vida demais com o que eu faço. Se você me tirar isso, eu vou deixar de curtir a vida e deixar de aproveitá-la. Então eu adoro fazer o que eu faço, ver o mundo do empreendedorismo, adoro ver pessoas criando do zero, fazendo, transformando vidas, né? Isso é incrível, gerando riqueza, gerando empregos. Isso que na verdade me move. E eu estou agora com todo o olhar e radar para novas iniciativas e empreendimentos. Gente, que maravilha! Quer dizer, o pessoal pode te mandar pelo direct, pelo LinkedIn. Minha nossa, as ideias de negócios que você está olhando. Exatamente. Que legal! Agora quer impulsionar novos empreendimentos, então. Estou olhando. Ai, que legal, adorei saber. Ótimo, isso é maravilhoso. Você está falando sobre a rede de contatos, não deixa de ser uma forma de fazer contato também, exatamente, né? Sua história pode se repetir com a história de outra pessoa, inclusive a gente, né? Já é a segunda vez que você me dá a satisfação de ter você como entrevistada, a primeira vez no podcast que eu tenho na Rádio Antena 1 e agora aqui no canal Empreender. A gente tem que construir as pontes mesmo, muito bom isso. Então, eu queria saber só um detalhe dessa história que você acabou de contar pra gente. A ideia de ter uma embaixadora foi algo de que você visionou mais como uma oportunidade, porque já era uma relação do Semenzato, ou porque você um dia, ou você e seus sócios pensaram, a gente precisava ter alguém conhecido do público
público para falar do nosso negócio? Então, estrategicamente, a gente entendeu que uma das formas, fora todo o investimento necessário em marketing, que a gente precisava ter uma embaixadora com uma imagem muito reconhecida, de respeito e reconhecida pelo grande público, para que a gente tivesse essa identidade junto com a nossa empresa ampliada, né? Então, na medida que você tem uma empresa da Espaço Laser, que é a empresa da Xuxa, e que as pessoas se reconhecem junto à Xuxa, a figura incrível que ela é, inclusive vão em nossas lojas e fazem selfie com a Xuxa atrás, é assim que as coisas acontecem. Isso amplia a visibilidade da empresa e ajuda muito nos negócios. Então, o estratégico ali, uma empresa absolutamente desconhecida até então, era ampliar o conhecimento da marca em todo o mercado. Eu pergunto sobre a escolha da celebridade, da embaixadora, porque realmente tem que casar, né, com a missão, com o propósito da marca. Totalmente. Você está falando algo que faz todo sentido. A escolha da embaixadora, embaixador, homem ou mulher, tem que ter conexão com o que a empresa faz, né? Senão fica um negócio descasado. Então, quando você pensa em Espaço Laser, preocupada com impacto no meio ambiente, relação com pessoas, atendimento, bem-estar, porque aqui a grande missão, o propósito da Espaço Laser sempre foi bem claro. Nós entregamos todos os dias bem-estar para as pessoas que nos procuram. A pessoa que vai ser embaixadora tem que ter a mesma linguagem na sua essência, de forma verdadeira, não construída de forma artificial, porque o público rapidamente percebe se você fizer isso, tá? A pessoa, se falar de um tema, ela tem que falar com propriedade, acreditando, como a Xuxa fez no início. Eu só vou falar da Espaço Laser se eu acreditar no tratamento, tem que ser verdadeiro. E é assim que as coisas devem acontecer e a pessoa deve falar muito com a marca. Então, se alguém pensar nesse modelo de ter um embaixador, que esse embaixador fale de forma verdadeira com a sua marca, com o público da sua marca, porque coisa que não é verdadeira não se sustenta por muito tempo. Sim. A verdade que nos leva para mais tempo e além, né? Sim, verdade. Para quem não conhece esse segmento de depilação, eu, como mulher, tenho experiência própria, né? O que o Paulo está falando sobre sustentabilidade é que uma empresa séria de depilação tradicional usa equipamentos, né, ferramentas descartáveis. Né? Então é o papel, é o palito, é a cera que é jogada fora, né? E o laser veio para revolucionar essa questão. Esse é o conceito. Na verdade, aqui quando a gente fala de sustentabilidade, sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto de próprio tratamento, tá? Porque quando a gente pensa, vamos pensar na lâmina de barbear, não faz o menor sentido as pessoas do século XXI ainda se utilizarem dessa ferramenta, especialmente pelo mal que às vezes ela causa para a sua pele, além de arranhar, quem tem problema de foliculite, não é o mais adequado. Sob o aspecto de agressão ao meio ambiente, imagine lâminas e cera sendo depositadas no meio ambiente, que demoram cerca de 400 anos para se degradar, comparado ao laser, que não gera absolutamente nenhum resíduo. Então, sob aspecto ambiental... A não ser o pelo em si, né, que cai, mas decomposição muito rápida. Não, ok, mas o pelo é orgânico, não tem problema nenhum. O problema aqui é a bendita lâmina como plástico ou a cera como produto, extrato que não degrada. Esse é o desafio colocado e o laser vem justamente na contraposição de forma muito mais inteligente, eficaz, sobre todos os aspectos. Como disse, eu tinha sérios problemas de foliculite e com o laser resolvi. Então o homem, e a gente tem 10% dos homens se tratando com laser hoje, e que a gente acha que pode ser muito mais, entendendo os benefícios do laser sobre todos os aspectos. O homem não tem como escapar, tá? O bendito pelo na orelha e no nariz, depois dos 30 anos, é fatal, é questão hormonal. Quer que você goste ou não, ele vai aparecer. Eu tenho certeza que tem muito de homem pondo a mão aqui, ai meu Deus do céu. Pois é, e a forma inteligente e eficaz de resolver o problema é com laser. Não precisa ficar sofrendo muito. Sim, verdade. Você tocou num ponto que eu acho que vale mesmo a gente reforçar essa dica para os homens, porque tem coisas que aparecem com a idade e se a gente consegue se livrar delas, rejuvenesce, né? Sem, às vezes, um tratamento estético propriamente dito, né? Assim, né? Inclusive na nova frente que a gente tem agora, que é estudo de face, que se propõe um tratamento facial. Eu sou adepto do processo, tá? Olha. Tanto o laser como o Botox ou toxinas, e agora eu me enrolei aqui para falar, mas... Não, é que Botox é uma marca em si, isso você quis dizer, né? Toxina botulínica, não é esse o nome? Exatamente. A gente tem que se cuidar, não tem problema nenhum.
Não, com certeza. Como é que surgiu a ideia, então, de acrescentar um novo serviço ou uma nova marca? Seria uma nova marca, isso? Isso, na verdade, mais do que uma marca, um novo serviço, né? Tá. A gente, nesse primeiro momento, está entendendo que isso deve acontecer de forma ainda separada, de unidade. Então, você tem a Estúdio Face fazendo tratamento facial, como disse, com toxinas, os preenchedores e o laser. O laser facial é incrível também. E a Espaço Laser seguindo a sua trajetória com a depilação. Aqui nessa loja que você está hoje com a gente, ela é a primeira experiência nossa com as duas tecnologias juntas. Então você tem a depilação a laser tradicional com a tecnologia que a gente tem e agora também a tecnologia de tratamento no laser facial, que também é extraordinário para 3 coisas: manutenção de qualidade da pele, remoção de manchas e remoção de tatuagens se você quiser removê-las. Muito bem. Agora, uma curiosidade. Por que não fazer tudo junto? Por que fazer, então, 2 marcas e 2 locais diferentes, serviços diferentes? Nós estamos na fase inicial da modelagem do negócio e a preocupação aqui é não tirar a atenção do nosso core, nosso principal negócio. Talvez, eu estou falando por hipótese, isso quem vai, na verdade, decidir no futuro é o Paulo Camargo, junto com o conselho onde eu estou. Tá. Talvez mais à frente está isso num ambiente só, mas nessa fase inicial, ainda de modelagem, de entendimento do negócio, ainda de forma separada, para que um não atrapalhe o outro. E também exigiria investimento do franqueado, né? De comprar equipamentos, de montar uma outra sala, fazer uma reforma. Acho que esse aspecto é melhor modelar mesmo. É isso, primeiro vamos entender como é que é o negócio para depois avançar. Vocês são assim, né? Como a gente falou aqui, como você revelou no começo da conversa, né? Levaram 10 anos para abrir franquia, 2 anos modelando, responsabilidade. Muito bem. Por falar nisso, acho que é legal também a gente contar para as pessoas como é que vocês se tornaram reconhecidos como uma boa empresa para se trabalhar. Existe um ranking mundial chamado Great Place to Work, né? Bons lugares para se trabalhar, e a Espaço Laser está bem ranqueada nesse ranking mundial. Como é que isso aconteceu? O que acontece aqui dentro que fazem as pessoas se sentirem bem trabalhando? Isso é incrível, sabe? E para a gente, a última certificação é o 3º ano que a gente certifica, mas essa última com valor adicional. Porque nas 2 primeiras eram escolhidas de forma aleatória, não era a gente que escolhe, é a certificadora que faz isso, escolhia algumas pessoas para responder. Dessa vez, 100% da companhia teve que responder, porque a gente já tinha mais de 5 mil colaboradores. Com mais de 5 mil colaboradores, 100% dos colaboradores tiveram que responder. É lógico, não como obrigação, mas estavam à vontade para responder. O que aumenta ainda mais esse análise, né, o tamanho do análise. E foi para a gente incrível saber essa percepção, porque na verdade uma empresa certificada pelo Great Place to Work, não somos nós que dizemos que somos bons para se trabalhar. É quem trabalha na empresa que diz que aqui é bom lugar para se trabalhar. Mas isso vem muito pela preocupação que a gente tem de cuidar de pessoas, né? A gente tem isso no DNA e as pessoas que hoje trabalham com a gente sabem da importância disso. Nós somos uma empresa de pessoas que cuidam de pessoas. Então a gente precisa cuidar muito delas, inclusive de um momento pós-pandêmico, se a gente pode já falar de um momento pós-pandêmico, onde a gente foi fortemente impactados por coisas ruins, né? Algumas pessoas não se saíram tão bem e a gente precisa ajudar muito. É importante que a gente faça esse acompanhamento. Pois é. O Great Place to Work é uma metodologia que já existe há décadas, é reconhecida internacionalmente. Aqui no Brasil, ela é capitaneada pelo Rui Shozawa, né? Um beijo grande também aí pro Rui. Eu sou partner do GPTW para a diversidade. Aliás, vocês se reposicionaram muito bem, né, nessa questão da diversidade, acompanharam essa modernidade, essa contemporaneidade, melhor dizendo, sobre o reconhecimento da diversidade, o respeito à diversidade. A campanha de vocês atual é muito bonita, né? Tem gente de todo tipo, a sociedade, né? Na verdade, é mais do que campanha. Aqui a questão é ser verdadeiro na essência. E essa questão, muito antes de começar a ser falada do jeito que se fala hoje, sempre fez parte do nosso dia a dia sem qualquer preocupação. Então, mulher trans, homem trans, questão de Vocês de já raça. acolhiam esse público, né? Sempre, já recebiam. Sempre. E veja, inclusive olhando clientes, quem trabalha, zero preocupação com esse tema. O que a gente sempre diz é o seguinte: se você quer ter experiência de trabalhar com a gente, a primeira pergunta a ser respondida é se você tem competência e se gosta do que faz. O resto é consequência. Seja você negro, branco, trans, isso pouco importa. O importante é ser comprometido com o que faz e fazer bem.
Pois é. Não, isso é muito, muito importante mesmo. E vocês têm alguns projetos internos, assim, que acolhem também os funcionários na diversidade ou nas questões pessoais deles também, né? Vocês vão a fundo, né? Não fica só na superficialidade do trabalho, do dia a dia, da rotina. Sim, são projetos que a gente gosta muito, tem muito carinho. Desde o Espaço Laser Abraça, a Mel acolhe, que na verdade Mel, para entender, a melanina, que é a nossa figurinha que a gente gosta, que nasceu internamente, que se transformou referência dentro da empresa, a gente chama carinhosamente de Mel. Então, Mel acolhe é um projeto que atende e acolhe mulheres vítimas de qualquer tipo de agressão, seja ela física, psicológica, assédio. A ideia é que a gente não na empresa, fora, né? Na sociedade, né? No dentro dia a dia. E fora, dentro e fora. E aqui, olhando o público feminino, e às vezes a mulher tem um pouco de dificuldade de entender isso, que ela está sendo assediada, sendo vítima de uma situação complicada, e ela tem, inclusive, medo de dividir isso, né? Com as pessoas que, principalmente no ambiente que ela trabalha. E esse projeto se propõe o seguinte: a pessoa que, porventura, está se sentindo nessa situação, ela tem que ter com garantia de que nada vai ser publicado para ninguém. Então, a garantia de sigilo da informação e o apoio para que ela tenha toda tranquilidade, sem preocupação de o que vão achar de mim. Então é um projeto bacana que a gente envolve inclusive pessoas da área do Ministério Público, advogados, para apoiar efetivamente a pessoa que eventualmente esteja sendo vítima de uma situação como essa. Nossa, que bacana, é um investimento mesmo, né, em pessoas. Muito, muito importante isso mesmo. Bom, aí agora vocês estão em vários países, né? Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Chile, 5 países. Sim. Como que foi a decisão de ir além das fronteiras? Então, e quando que isso aconteceu? Aqui, de novo, também não tem a fórmula do certo ou errado. É um desafio importante. Aliás, eu conversava outro dia com um empresário também do setor de varejo que falou: Paulo, a minha opção sempre foi só ficar no Brasil. Eu entendo que eu devo estar focado aqui. E o Brasil é um mercado gigante, né? Mais de 220 milhões, né, de habitantes. A experiência do Internacional surgiu como uma oportunidade de um dos membros dos sócios nossos que sugeriu a gente olhar a Argentina de uma iniciativa que estava acontecendo lá, e a gente, de forma responsável novamente, vamos começar para entender se nosso modelo efetivamente funciona além das fronteiras, né? E começamos com uma unidade para entender se funcionava, se a coisa caminhava bem e se no nosso modelo que a gente tinha desenvolvido ao longo de uma jornada longa e com muito trabalho também seria replicável em outros países. Isso foi que ano? Isso foi ano 2018. 2018. 3 anos depois do movimento de franquias com a Xuxa. Exatamente. E a SMZTO. Exatamente. E ali ficou para a gente muito claro, depois de um período de modelagem do negócio, novamente na Argentina, que a Espaço Laser também funcionava fora das fronteiras e funcionava bem. O que abriu para a gente o horizonte de pensar em outros países. E a partir da Argentina, pensamos a Colômbia, pensamos no Chile, foi uma aquisição estratégica que fizemos, e agora recentemente o Paraguai como uma franquia. Então o Paraguai é o primeiro modelo internacional de franquia. A gente tem um franqueado que desenvolve a nossa marca no Paraguai. Ou seja, no Paraguai é Espaço Laser mesmo. E nos outros países é também Espaço Laser ou são outras marcas? Como é que vocês decidiram essa expansão? Então, na Argentina o projeto já existia, ele chama-se Definity by Espaço Laser, e a gente respeitou o sócio que estava começando o empreendimento com essa marca e mantivemos Definity e só assinamos. O Chile nós fizemos aquisição, então a marca já existia, inclusive desde 2005. Então, quase com vocês. Junto, praticamente. E tem uma história muito semelhante, sabe, de entendimento, inclusive, do negócio. E a gente também resolveu entender que devia ser mantida a marca, então Sela by Espaço Laser. Agora a Colômbia não, né? A Colômbia a gente iniciou do zero, então lá chama-se Espaço Laser. E é própria? E é própria também. Nós que aqui abrimos Greenfield. Vocês na Colômbia. Isso. Então, no Paraguai tem um franqueado, vocês são próprios na Colômbia, Argentina e Chile é by e Brasil é misturado. Tem vocês, tem franquia. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, tem que ficar muito atento, porque são modelos diferentes de negócio e de expansão, né? Vocês já começaram a criar departamentos internos para cada modelo? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter, aliás, qualquer negócio que se propõe a fazer próprio e franquia, tem que ter áreas e pessoas cuidando de forma individualizada, porque são modelos de negócio distintos. E aqui no Espaço Laser é assim que a gente trata. Lojas próprias são tratadas por um grupo de gestores e as franquias por outro grupo que só trata de franquia.
o dia a dia dessas pessoas é viver só a franquia. É lógico, pensando sempre de forma macro, uma empresa como se fosse uma coisa só. O cliente na ponta ele não pode distinguir, para ele pouco importa, tudo é espaço laser, então todos os parâmetros são os mesmos, só que na gestão diária, no detalhe, você tem grupos distintos cuidando. Agora, Paulo, como é que faz para garantir, né, que não exista mesmo essa percepção de diferenciação? Porque você pode também atender uma consumidora no Brasil em outro país, por exemplo, né, que está em viagem a trabalho ou de lazer ou passou a morar, né? Como é que faz para garantir essa unidade? Preocupação de formação e treinamento de pessoas absoluta. Aqui na Espaço Laser, o que a gente fez e uma preocupação que a gente tem, inclusive para a manutenção de cultura da empresa, a gente criou uma universidade corporativa, que a gente chama aqui de Universidade do Laser, onde todos os profissionais, e na loja a gente tem a consultora, a fisioterapeuta, que efetivamente faz a aplicação do laser, e a gerente. Todos esses profissionais passam pela Universidade do Laser para que entendam tanto os aspectos técnicos como os aspectos culturais da empresa e a importância do atendimento. Então, você ter aí essa preocupação de formação de pessoas e retreinamento e reciclagem profissional é primordial para qualquer empresa, especialmente no varejo. Sim. Imagino. Quanto tempo as pessoas passam treinando? Ali a gente varia de 1 semana a 30 dias, depende do profissional. O fisioterapeuta que efetivamente faz o uso do laser, ele exige muita técnica, ele fica muito mais tempo. Então, até porque ele tem um período de treinamento teórico, depois o período de treinamento prático em campo para entender o funcionamento do laser. A preocupação da qualidade da entrega é absoluta, né? Porque a gente tem sim um laser extraordinário, mas eu digo a todo tempo, a gente precisa de tecnologia extraordinária com pessoa extraordinária. Sem esses dois juntos, o resultado não é bom. Então, a gente tem uma preocupação de formação de pessoas a todo tempo. Sim, isso também é uma outra transformação, né? O tipo de profissional ao longo desses últimos 20 anos, também vocês precisaram readequar o negócio, porque antes era realmente voltado só para médicos, né? Daí a participação tão essencial do Igor no negócio. Depois, o próprio Conselho de Medicina, enfim, né? Tudo estendeu o uso para outras profissões, né? E hoje são fisioterapeutas. Então, você tem alguns profissionais que podem fazer o uso do laser, entre eles o fisioterapeuta, o médico também é um deles. O médico, o biomédico, esteticista, alguns profissionais. Lembre-se, a gente está na área da saúde, né? Então existe algum cuidado adicional aqui, a gente tem muito, de novo, responsabilidade e preocupação com esse tema. Porque afinal de contas é uma tecnologia importante que deve ser utilizada de forma correta. E a fisioterapeuta, como habilitada e reconhecida como profissional que pode fazer uso do laser, a gente, além disso, a gente treina e forma esse profissional para que ele entenda com profundidade qual é o nosso laser, como ele funciona, como ele deve ser aplicado no cliente. Sim. Aí estou pensando aqui também, essa coisa da expansão para os nossos irmãos, né, para a América Latina, América do Sul. A gente, de forma superficial, pensa, todos falam espanhol, traduz uma vez o treinamento e tá tudo certo. Não, porque cada país também tem, né, vamos dizer assim, quase que, não seria o dialeto, mas seu vocabulário, seu jeito de se expressar. Quer dizer, vocês tiveram que fazer pelo menos 4 vezes uma revisão, uma adaptação desse material. E mais do que isso, trazendo essas pessoas as primeiras para o Brasil, para entenderem a cultura da companhia, para que elas se tornassem as replicadoras do nosso modelo e cultura desses países. Então, todos os profissionais desses países, Argentina, Colômbia, Chile e Paraguai, todos eles inicialmente vieram ao Brasil para entender o que é o nosso negócio, como funciona, a questão técnica, todos eles, para então, a partir daí, você ter um replicador na região, para que continue esse trabalho de treinamento e formação de profissionais naquela região. E aí, aqui o seu RH também deve ser muito atento, né, para entender qual profissional que tem mais o perfil de se tornar um treinador, né, de um supervisor de colegas, né? A gente costuma dizer que a gente precisa entender a pessoa para colocá-la no lugar certo, né? Porque às vezes você tem um excelente profissional que foi colocado em lugar errado, ele não vai entregar o resultado esperado e você vai, inclusive, ter que desligá-lo. Então, esse cuidado, sim, no RH precisa ser colocado a todo tempo, especialmente quando se faz promoção. A gente adora promover pessoas, para que ela tenha um crescimento profissional, que ela, inclusive, ganhe mais, mas é preciso muito cuidado com esse movimento, porque nós já vimos movimentos desses serem realizados de forma
não no tempo correto, às vezes não passando de forma correta a missão, a nova posição, e aquele profissional que era extraordinário, a gente acaba perdendo ele porque ele foi colocado numa missão, às vezes, não de forma correta ou não brifado de forma correta. Isso é um erro que a gente vê, às vezes, as companhias cometendo e que acabam perdendo um capital tão importante que é o ser humano que faz essa empresa funcionar. Ou seja, não existe departamento menor ou menos importante, né? Para uma empresa funcionar bem e ter sucesso, manter qualidade, todos os departamentos importam, todos os funcionários importam, independentemente da posição. Aqui não importa a posição, importa o time. Quem ganha o jogo é o time, não a pessoa. Bom, aí chega o ano de 2021, quase ontem, né? E vocês decidem fazer IPO, se tornam a primeira empresa brasileira de serviços de beleza a fazer IPO. Qual que era o grande objetivo desse momento ali? Era captar mais recursos para expandir ainda mais? O que motivou vocês? Vamos lá. O ano de decisão do IPO não é 2021, 2021 acontece. Aconteceu. O trabalho para se chegar no IPO é gigantesco, tá? Imagina, organizar todas as contas. E mais do que isso, você falar com todos os investidores, pensar, a quantidade de pessoas envolvidas no projeto é gigantesca. E junto disso a empresa não pode parar, né? São dois desafios colocados. A gente fazia a jornada dupla nesse período, onde, de novo, uma loucura minha, em junho de 2020, eu achei que era possível fazer o IPO. Todo mundo no primeiro momento achou que era louco, depois todo mundo achou que talvez desse, e como de fato deu certo, mas a gente trabalhou muito, transpirou muito. Porque eu digo a todo tempo, né? Boas ideias são boas realmente, mas elas só serão boas de verdade se forem bem executadas. Então, 1% boas ideias, 99% transpira de verdade. Senão nada acontece. Jornada dupla, imagino, você que já era super envolvido no trabalho, não dormia. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas o objetivo, claro, do IPO, esse movimento tão importante, e talvez o sonho de todo empresário, era para a gente, primeiro a gente organizar a estrutura que a gente tinha, porque para você entender, antes do IPO a gente tinha quase 80 sócios. Isso foi algo necessário para o crescimento da companhia, mas nessa jornada de crescimento, em alguns momentos se tornou um problema, né? Porque na decisão a gente passou a ter que ter muito processo decisório, com discussão com pessoas distintas, para convencimento, e isso em alguns momentos virou um problema. E a gente via claramente que era necessário fazer essa consolidação. E o recurso necessário para um movimento como esse não era pequeno. O IPO seria o caminho. E a gente, pensando nesse modelo, inclusive para colocar a empresa sob aspecto de governança em outro patamar, a gente entendia que o IPO seria um bom movimento e trabalhamos fortemente para que isso acontecesse. E em fevereiro de 2021, a gente foi lá tocar o sino na B3, foi um momento emocionante, mas fruto de muito trabalho e muita transpiração, acredite. Acredite. Tô imaginando. De repente o IPO foi quase que uma salvação então para você, porque o IPO ele organiza a empresa, além de você ganhar mais sócios, né, as pessoas que compram as ações, mas organizam os poderes, né, quem é minoritário, quem é majoritário, qual é o tipo de ação que tem, a própria governança da estrutura da empresa, as diretorias, conselho, os comitês, então... Dá uma simplificada, né? Dá um trabalhão, mas depois dá uma... Na verdade, eu acho que não é simplificado, mas ela organiza a forma da empresa trabalhar com novos processos num tamanho muito maior. Pois é. Uma coisa que me gerou curiosidade também, acompanhando, estudando um pouco sobre aí a trajetória da Espaço Laser, é que vocês são uma empresa de beleza, né, de estética, e apoiam o esporte. Para mim, no primeiro momento, não estava diretamente ligado. Como é que surgiu essa ideia de patrocinar o esporte? Vocês patrocinam muitos atletas, né? Mais de 80. Na verdade, o conceito aqui é o seguinte: a Espaço Laser fala todo tempo de bem-estar, de qualidade de vida, de autoestima. Vai além de beleza. E o esporte vem justamente com essa pegada, esse propósito de vida. Autoestima, cuidado, autocuidado e transformação de vida. A gente transforma de vida todos os dias na Espaço Laser, das pessoas que trabalham com a gente, dos clientes que a gente atende todo dia, e o esporte transforma a vida das pessoas que acreditam nessa forma de vida. E pensando nisso, isso foi do ano 2013, surge de forma não tão organizada. Ao longo da jornada a gente foi organizando essa plataforma dos atletas, a gente foi entendendo que assim a gente podia ajudar diversas modalidades, especialmente aquelas onde o dinheiro não é tão fácil. Diversos atletas em diversas modalidades que têm um sonho, inclusive olímpico, que é uma trajetória de muita luta, depende de muito apoio. Em algumas modalidades, como o futebol, o basquete, o vôlei, o dinheiro e o apoio fluem de forma natural. Mas em outras isso não é realidade e a dificuldade desse atleta se torna gigantesca.
e a gente entendeu que se a gente acreditava no esporte como modelo de vida, estilo de vida, preocupação com o bem-estar, a gente precisava apoiar modalidades que não tinham tanta visibilidade. Então a gente tem sim uma quantidade importante de jovens que a gente apoia, inclusive com o propósito de transformação de vida desses jovens também. Porque é bem verdade que o esporte permite que as pessoas não se envolvam em coisas erradas na vida. Sim. Porque se você quer ser um atleta de alto rendimento, você tem que estar focado na atividade esportiva. Come direito, não vai dar direito. tempo de você pensar em coisa errada na vida. Até porque eu sou pai de um atleta, então eu sei bem o que é isso. Se ele deixar o foco no esporte, ele deixa de alcançar o pódio. Isso é também na vida. Se você quer chegar no que você quer, tem que estar focado, senão você não vai chegar no resultado, no sucesso. O pódio do esporte é o sucesso da sua vida. Então, muito foco. E o atleta, se ele tiver foco, ele vai chegar no pódio e no sucesso dele. Então, com isso, ele se afasta de coisas que tiram ele do foco, um monte de coisa que não faz bem para a vida. Eu acho que essa é a parte bacana. Então, transforma de forma verdadeira a vida desses jovens, que mais para frente, inclusive, poderão viver dentro disso, como técnico, como apoiador e atividade. Consultor, preparador físico. Né, dentro dessas modalidades. Então, Seu essa plataforma, esse é o objetivo. Tem tudo a ver, entendi tudo agora, faz todo sentido mesmo. E seu filho que você citou é o Paulo Moraes, esgrimista. É, o esgrimista da Seleção Brasileira de Esgrima, que agora está no Odessur, no Paraguai. Nós estamos justamente no momento do Odessur, os Jogos Sul-Americanos, e vai estar representando a Seleção Brasileira no Paraguai. Que legal, parabéns, que chique. Ele e a Bia Falcão, né? Bia Bulcão. Da esgrima a gente apoia ele, a Bia Bulcão, que é a esgrima do Florete, e o Pedro Marócega, que também é esgrimista. Mas temos do surf, da canoa, da bike. O Medina que aparece na O Gabriel Medina, na verdade, é o grande embaixador dessa plataforma. Ele é a pessoa que, na verdade, inspira esses jovens para que pensem no esporte como modo de vida, de transformação e conquistas. Que legal, maravilhoso isso, maravilhoso. E para quem também está iniciando um negócio, esse é um caminho, né? Apoiar o esporte, ou apoiar a cultura, não deixa de ser algo que vai além do propósito também, né? Viabiliza também a marca. Na verdade, a ideia aqui, quando a gente faz um movimento disso, fora o impacto e propósito e transformação de vidas, você cria a identidade dos seus clientes com a empresa com que ela está se relacionando. É lógico que eu quero me relacionar com uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o esporte, que se preocupa com pessoas e com mulheres. Então o relacional fica muito mais profundo. E a decisão de escolha, inclusive na concorrência que naturalmente exista, será com aquela que você tem mais afinidade. Com certeza, com certeza. Bom, qual é o próximo passo da Espaço Laser, né? Aonde a Espaço Laser vai chegar, né? O grupo em si, né? Isso é uma pergunta difícil de responder. Aliás, eu nem posso falar, senão vai ter alguém puxando minha orelha. Mas aqui o objetivo, claro, é manter o primordial. A gente continuar entregando com muita responsabilidade o que a gente se propõe a fazer. A gente tem que sim vender muito, mas mais do que isso, entregar com muita excelência o que a gente vende, para que as pessoas se sintam felizes e satisfeitas, inclusive recomendando. Olha, pode ir na Espaço Laser, uma super empresa, entrega resultado, estou feliz demais. Isso aí. Abrir mais lojas, gerar mais emprego, né? Realizar mais pessoas. E ajudando o país. Empoderar mais mulheres e ajudar o país. A responsabilidade do empresário brasileiro é gigantesca. É exatamente num país isso. como nós. Mas a gente veio aqui para falar de empreendedorismo, não de política, enfim. Paulo, olha, é maravilhoso ter você aqui. Você foi muito generoso, além de muito simpático, acessível. Obrigado. Foi muito legal conhecer mais profundamente a história do grupo, a gente pode chamar assim, Grupo Espaço Laser? Sim. Foi muito legal mesmo. Parabéns, viu? Obrigado. Minha admiração. E eu que fico feliz e espero que tenha de alguma forma contribuído. Nós amamos. Obrigada mesmo. Muito bem, tá vendo? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. E quem já empreende também. Porque, gente, conhecer uma história de sucesso como essa da Espaço Laser pode mudar toda a sua jornada empreendedora, não é verdade? Pois é, na próxima semana eu trago mais um convidado inspirador. Quem será, hein? Surpresa! Não perca! Eu espero você. Até lá!